Aceitado ou aceito? Qual é o correto? O certo tanto faz. As duas formas estão corretas. Mas depende também. Antes de falar sobre cada uma das particularidades, é bom a gente entender uma coisa. Aceitar é um verbo abundante. O que isso significa? O que é um verbo abundante? Verbo abundante são os que apresentam duas ou mais formas em certos tempos verbais, modos ou pessoas. Por exemplo, elegido, eleito. São duas formas para o verbo eleger. O verbo acender também é um verbo abundante, tem mais de uma forma, que é acendido e aceso. Esses tipos de verbos, esses verbos abundantes, eles são mais frequentes no particípio. Então, eles existem no particípio. Acendido, particípio são verbos no passado que terminam com ado e com ido. Por exemplo, falado termina com ado, né? Falido termina com ido. Esses particípios que terminam com ado e com ido são os particípios regulares. Por que regulares? Porque eles têm uma forma regular. Ado e ido. Essa é a forma fixa deles. Existem também os particípios irregulares, que são os que não terminam com ado e com ido. Então, eles não têm uma forma definida. Por exemplo, aceso é o particípio irregular de acender. Aceito é um particípio irregular de aceitar. E assim sucessivamente. Então, eles não têm uma forma fixa. Por exemplo, aceso termina com SO. Aceito termina com TO. Viu? Não tem uma forma fixa, não tem uma forma definida. Cada um tem a sua forma particular, diferenciada. Entenderam? Agora, contextualizando, agora que eu acabei de contextualizar tudo isso, vamos falar do verbo aceitar. Aceitar é um verbo abundante. O particípio regular dele é aceitado. E o irregular dele é aceito. E os verbos abundantes, eles seguem uma regra. Que está lá no livro do... E o que Segala fala sobre isso? O que o Pascoal Domingos Segala fala sobre isso? Ele fala o seguinte: as formas participiais regulares usam-se, em regra, com os auxiliares ter ou haver na voz ativa e as irregulares com os auxiliares ser e estar na voz passiva. Como é que o aceito e o aceitado se enquadram nessa regra? Bom, os regulares se usa com ter ou haver. Então, deveria ser ter aceitado, haver aceitado, já que o aceitado é um particípio regular. E ser está é para particípio irregular, né? Então, ser está aceito. É assim que é a regra. Mas essa regra não é seguido à risca pelos verbos abundantes. Por quê? Porque os verbos abundantes são meninos rebeldes. Eles não gostam de obedecer regras. Eles não gostam de seguir regras. Uh, que nem aquela música do Chiquititas. Rebelde, pequeno difícil. Pra provar o que eu quero, eu tenho que me portar à minha maneira. Então eles são meninos rebeldes. Eles não gostam de seguir regras à risca. E o aceitar é um menino rebelde. Ele se chama aceitar, mas ele não aceita regras. Não gosta de aceitar regras. O nome dele é aceitar, mas ele não aceita regras. E vamos lá. Como essa regra funciona? O que o Segala fala sobre isso? Essa regra, no entanto, não é seguida rigorosamente, havendo numerosas formas irregulares que se usam tanto na voz ativa como na passiva, e algumas formas regulares também empregadas na voz passiva, ou seja, eles realmente são rebeldes, meninos rebeldes. Um
Um coloca duas formas na voz passiva, outro coloca duas na voz ativa, e etc. Nenhum dos verbos abundantes seguem essa regra à risca de aqui, particípio irregular, aqui, particípio irregular. Nenhum. Como é que fica na voz ativa? O verbo aceitar, vamos falar do verbo aceitar, que não segue regras. Tinha aceitado ou aceito o convite. Na voz ativa, ou seja, quando ele está praticando a ação, a gente pode usar tanto o aceitado quanto o aceito se estiver na voz ativa, com o verbo ter e com o verbo haver. Havia aceitado ou aceito o pedido de casamento. Tinha aceitado ou aceito o pedido de casamento. Ou eu havia aceitado ou eu havia aceito o pedido de casamento. Ou eu tinha aceitado ou eu tinha aceito o pedido de casamento. Na voz passiva, que é quando ele recebe uma ação, fica o convite, o pedido de casamento foi aceito. Ou seja, na voz ativa, que é quando você pratica a ação, tanto o aceitado quanto o aceito estão corretos, é o tanto faz, mas com verbos ter e haver. Já na voz passiva não é assim que funciona. Aqui o aceito gosta de seguir regras na voz passiva. Na voz passiva é usado o aceito, apenas o aceito com o verbo ser e estar. Então o verbo ser e estar na voz passiva é aceito, e na voz ativa o ter e o haver aceita tanto o aceitado quanto o aceito.